Seja bem-vindo à nossa jornada devocional, compartilhando palavras de fé, amor e esperança. Nós estamos no dia 15 de fevereiro. O tema do nosso devocional de hoje é Cheios do Espírito? Como? Para quê? Nosso texto base está em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 11, que diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Nosso texto vai dizer que estar cheio do Espírito é mais do que um estado temporário de entusiasmo espiritual. É uma constante dependência que se traduz em um viver transformado. Então nós queremos comentar alguns aspectos práticos sobre a vida cheia do Espírito, para que nós não venhamos confundir a vida cheia do Espírito com momentos transitórios, baseados apenas em uma experiência emocional ou sensorial pouco sustentável em seu nível de transformação e resultados efetivos. Nós estamos meditando sobre a vida cheia do Espírito a partir do testemunho de Jesus em Lucas capítulo 4, exatamente o momento em que ele é batizado. Portanto, nós vamos ter como ponto de partida o princípio de que a vida cheia do Espírito nada mais é do que a condição daquele que está imerso na realidade de Deus. Nós entendemos que Jesus ele é nascido do Espírito, tem a natureza do Espírito e no batismo ele é cheio do Espírito, a fim de que seja orientado pelo Espírito e capacitado pelo Espírito para o cumprimento do seu ministério. Portanto, nós pensamos o ser cheio do Espírito além do momento pontual, sensorial, emocional, mas como a imersão completa e total dentro da realidade de Deus. Nós pensamos a imersão como um mergulho profundo, como um caminho sem volta, como a imersão total dentro da realidade de Deus, algo muito mais profundo do que a religiosidade superficial que nos faz experimentar as águas, testar as águas, provar de Deus, provar a Deus sem transformações reais e sustentáveis. Pensando a partir dessa metáfora do mergulho, a religiosidade seria comparada a mergulhar usando um cilindro de oxigênio, ou seja, ela proporciona a você uma experiência de mergulho, porém ela é superficial e ela é limitada. Você vai até um limite que te permite viver entre mundos, entre o mundo de Deus e entre o velho mundo do qual nós fomos resgatados. Portanto, quando nós pensamos em vida cheia do Espírito, é uma imersão total dentro da realidade de Deus, em que nós aprendemos a respirar a vida de Deus a partir da morte do nosso velho homem. Quando você mergulha com um cilindro de oxigênio, a sua experiência é limitada, a sua profundidade é limitada. Você visita, você observa, você toca, você sente, mas você não se torna parte daquela realidade. Você não vive totalmente aquela realidade. Por isso que nós dependemos de experiências que nos dão a sensação de estar cheios, mas não aprendemos ainda como viver cheios, no sentido de viver imersos dentro da realidade de Deus. E para que possamos pensar de forma prática esse ser cheios do Espírito, como ser imerso dentro da realidade de Deus, nós vamos falar sobre 3 Cs: o C de convencimento, o C de condução e o C de capacitação. O primeiro C é o C de convencimento. João capítulo 16, versículo 8, fala que quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está falando aqui da obra do Espírito Santo de convencimento. A palavra convencer é totalmente diferente de condenar. Tome muito cuidado, porque muitas pessoas se sentem condenadas e acham que isso é obra do Espírito Santo. Quem nos condena é o nosso inimigo. O Espírito Santo nos convence. A palavra ali para convencer está relacionada a colocar luz sobre algo, a fim de que fique claro o pecado, a justiça e o juízo. Convencer
significa mostrar que há algo errado, que algo está fora do lugar. Então ele convence do pecado, convence do que ele não está certo, convence do que precisa ser consertado, reposicionado, convence da justiça. Ele nos mostra o que deve ser feito para acertar o que está errado, para corrigir o que está fora de posição. E ele nos convence do juízo, que é a consequência de eu não fazer o que é certo com relação àquilo que está errado. Então o nível de profundidade do seu mergulho é proporcional ao nível de verdade do seu arrependimento. À medida que somos convencidos do pecado, convencidos da justiça e convencidos do juízo, nós temos a clareza do que deve ser deixado para trás, porque a imersão nada mais é do que o testemunho de fé e arrependimento. A mensagem do reino de Deus é uma mensagem de fé e arrependimento. Creiam, pois, e se arrependam como um ato único. Por quê? Porque à medida que eu estou deixando aquilo que deve ser deixado, eu já estou indo em direção àquilo que deve ser buscado. Deixar, ao mesmo tempo, é um ato de fé que nos faz seguir. Por isso, creiam e se arrependam. E o verdadeiro arrependimento é totalmente diferente do remorso. Paulo vai falar em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, de uma salvação que vem por meio de um arrependimento sem remorso, de uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que produz paz e alegria, transformação, e não uma tristeza segundo o homem, que produz apenas mais tristeza, mais culpa, mais condenação e morte. A partir dessa legítima experiência de arrependimento, que fala de uma experiência espiritual de convencimento do Espírito, também uma experiência que nos gera uma tristeza com relação àquilo que está errado, aquilo que está fora do lugar, mexe também com as nossas emoções e afeta completamente a nossa vontade, porque essa experiência de arrependimento fala de uma nova consciência que gera uma nova atitude. Então fala de mudanças de comportamentos que são sustentáveis, porque foram produzidas a partir da integralidade do ser. Não é só uma experiência mística, mas também não é só uma experiência emocional, temporal, passageira, mas é uma experiência integral. A partir dessa experiência legítima de arrependimento, nós entendemos que o nosso nível de profundidade no mergulho dentro dessa nova realidade de Deus, desse novo mundo de Deus, ela é proporcional à consciência do que deve ser deixado num velho mundo sem Deus. Então, quanto mais verdadeira é a experiência do arrependimento, mais consciência eu tenho do que deve ser deixado e mais convicção eu tenho do que deve ser buscado, do mergulho que deve ser dado nessa nova realidade de Deus para a nossa vida, em que não vivemos momentos pontuais de sermos cheios, mas aprendemos a viver dentro dessa nova realidade de Deus. Primeiro, somos convencidos do que deve ser deixado para que então possamos ter convicção do mergulho, da imersão que deve ser dada, e dentro dessa realidade de Deus, cheios do Espírito, nós experimentamos ser conduzidos pelo Espírito, orientados pelo Espírito. Essa foi a experiência de Jesus. O Espírito Santo não nos sequestra, não nos captura à força, ele nos orienta a partir do momento que estamos imersos dentro da sua realidade. A sua condução se torna clara à medida que a nossa mente deixou de ser condicionada com os valores do velho mundo, com os valores do velho homem, e apega-se agora às realidades de um reino eterno. Aqueles que são imersos dentro da realidade de Deus são nascidos de Deus, por isso que fala de uma definição de natureza. Jesus vai explicar isso para Nicodemos: aquele que é nascido do alto é espírito, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Essa imersão que nos coloca dentro da realidade de Deus define nossa natureza, e quando somos nascidos dessa nova natureza, dessa nova realidade de Deus, nós somos filhos, e os filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Como diz Romanos capítulo 8, aqueles que são filhos são guiados, são conduzidos pela mão, pelo Espírito Santo de Deus. Quando Jesus é cheio do Espírito, no seu momento de imersão, ele é guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Jesus, ele é guiado pelo Espírito a partir do momento que ele é cheio do Espírito. Atos capítulo 10, versículo 38, vai confirmar esse princípio quando diz que, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem e curando a todos os oprimidos do diabo,
diabo, porque Deus era com ele. Olha que interessante, quando ele é ungido por Deus, quando o Espírito Santo vem sobre ele, no momento em que ele é imerso, ele passa a ser conduzido por esse Espírito por toda a parte, fazendo conforme a vontade de Deus, para a glória de Deus, porque Deus era com ele. Portanto, o Espírito Santo não é apenas uma energia, não é apenas uma sensação momentânea, é a pessoa divina que nos orienta, que nos ensina, que nos dirige conforme a vontade de Deus. Preste atenção, porque esse princípio vai nos dizer que nós sabemos para onde ir pela orientação do Espírito a partir do momento que temos convicção do que deve ser deixado pelo convencimento do Espírito. Após sermos convencidos a deixar o que nos impede de avançar, o próximo passo é sermos cheios e então conduzidos pelo Espírito, que vai nos mostrar o caminho certo a seguir. Pessoas cheias do Espírito, pessoas que estão imersas nessa nova realidade de Deus, elas aprendem com o Espírito a serem orientadas em todas as suas decisões. Por isso que estamos falando sobre essa relação de arrependimento e fé, porque ao mesmo tempo que eu sou convencido do que deve ser deixado, eu preciso ter fé para ser conduzido, porque o Espírito Santo vai nos levar a lugares desconhecidos, ele vai nos desafiar a viver realidades que estão além daquilo que nós já experimentamos. Por isso nós vamos falar sobre o terceiro C de capacitação espiritual. Por quê? Porque ser cheio fala de receber poder para andar nessa realidade espiritual, assim como receber poder para andar a partir dessa realidade espiritual. Porque o nosso nível de impacto no testemunho emergente do reino de Deus é proporcional ao nível de consciência do mundo a que pertencemos, de quem realmente somos em Deus. Isso significa que para emergir a partir do mundo de Deus, eu preciso estar imerso primeiro no mundo de Deus. Emergir é mergulhar no mundo de Deus, para que então possamos emergir a partir do mundo de Deus, para que possamos ser uma igreja emergente, com um testemunho impactante no mundo ao qual não pertencemos. Precisamos ser pessoas que estejam imersas na realidade de Deus. Nós já meditamos sobre isso aqui. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Somos do mundo de Deus e enviados do mundo de Deus a este mundo para dar testemunho antecipatório, porque somos homens e mulheres do futuro, antecipando um novo mundo que está vindo ao nosso encontro. Por isso temos que tomar muito cuidado para não cairmos na tentação de nos tornar líderes emergentes que nunca imergiram na realidade de Deus. E como que nós vamos saber a diferença entre alguém que emerge a partir da imersão ou alguém que emerge sem nunca ter imergido? É porque o emergente que nunca imergiu no mundo de Deus, ele é vaidoso, ele quer ser visto e reconhecido, enquanto todo aquele que é emergente a partir da imersão na realidade de Deus, ele tem plena consciência de que quando ele se levanta, não é ele que se levanta, mas é o Cristo que se levanta nele, é o Cristo que agora vive em nós, é a realidade da ressurreição que se manifesta, é o testemunho de um novo mundo que está presente agora, e não há necessidade de ser visto, mas sim a consciência de fazer ver. Portanto, para que possamos viver uma vida cheia do Espírito, é necessário que reconheçamos a nossa incapacidade de viver essa realidade sem que o Espírito Santo nos dê condições de vivê-la. Assim como Paulo nos ensina que a verdadeira força vem de Deus, a suficiência vem de Deus, e na nossa fraqueza, na nossa vulnerabilidade, que essa força do Espírito Santo se manifesta. Esse poder do Espírito Santo que produz em nós uma vida além dos padrões e os limites naturais. É por meio do Espírito Santo que conseguimos superar todos os obstáculos, todas as resistências, todas as objeções naturais da nossa carne, toda a resistência à mudança, todo apego a nossos próprios planos, às nossas vontades, toda a falta de discernimento, de percepção, de sensibilidade para com a voz do Espírito, assim como toda a pressão e influência que existe dos valores pagãos que regem o mundo, uma ordem caída do príncipe
príncipe da potestade do ar que atua sobre os filhos da desobediência. Embora haja todos esses obstáculos, todas essas resistências naturais, espirituais, eu quero te fazer um questionamento. Será que toda vez que de alguma forma somos impedidos de avançar, somos impedidos pelo inferno ou somos impedidos pelo Espírito Santo de Deus? Se todos que são filhos são guiados pelo Espírito Santo de Deus, é muito importante que você tenha cuidado de não atribuir ao inferno todo e qualquer tipo de resistência àquilo que você está fazendo. Por quê? Porque você pode de alguma maneira estar sendo resistido pelo próprio Deus, a fim de que você seja orientado a uma outra direção. Atos capítulo 16, versículos 6 e 7 vai dizer que, atravessando a região da Frígia e da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, e quando chegaram em Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Esses textos falam que Paulo estava indo com o objetivo de pregar o Evangelho, algo muito bom que ele tinha convicção de que deveria ser feito e que Deus chamou ele para fazer. Contudo, em algum momento desse trajeto, ele foi impedido, as coisas começaram a andar errado, as coisas começaram a não acontecer como se esperava, e o texto fala que ele foi impedido pelo Espírito Santo. Tudo isso para quê? Para que ele fosse orientado em uma outra direção. Nós temos resistência às mudanças, nós temos apego aos nossos planos, nós sofremos resistências espirituais. Contudo, preste muita atenção, para que por meio de todas essas circunstâncias, Deus vai trazer uma direção clara para a sua vida, porque Deus não nos deixa confundidos. E a pergunta que eu quero fazer no encerramento desse devocional é: será que você está pronto para ser colocado na agenda de Deus pelo Espírito Santo? Será que você está pronto para ser orientado pelo Espírito Santo aos lugares que Deus quer te levar? Nós vimos que Jesus foi cheio do Espírito. Nós associamos aqui o ser cheio do Espírito com o ser imerso na realidade de Deus. E a partir dessa realidade de Deus, nós somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Mas Jesus foi guiado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Será que nós queremos entrar nessa agenda dos homens cheios do Espírito? Será que nós estamos dispostos a ir a lugares que nem sempre são lugares que nós desejaríamos ir? Será que nós estamos dispostos a ser levados pelo Espírito a lugares que nós não escolheríamos ir se fosse pela nossa própria vontade? O Espírito Santo vai nos guiar numa jornada de crescimento espiritual, vai nos guiar numa jornada de aperfeiçoamento, para que a nossa fé se desenvolva, para que nos tornemos homens maduros. Por isso que Jesus vai dizer para Pedro: Pedro, você vai ser levado a lugares que você não desejará ir, porque você experimentará um novo nível de orientação, de condução e de vida no Espírito. Será que você está disposto a entrar na agenda de Deus, a sonhar com rostos, com casas, a ouvir nomes? Assim como está em Atos capítulo 8, versículo 29, em que Felipe ouve do Espírito Santo: chega-te e ajunta-te a este carro. Ele estava seguindo o seu caminho e de repente o Espírito Santo orientou ele a sentar-se ao lado de um homem para explicar a esse homem o que ele estava lendo. Será que estamos dispostos a sermos orientados pelo Espírito, a parar a nossa rotina, a desviar o nosso trajeto para viver aquilo que Ele quer fazer na vida das pessoas que estão à nossa volta? Pedro estava orando em Atos capítulo 10 e ele teve um êxtase, uma experiência espiritual, e isso falava da experiência que ele teria na casa de Cornélio. Enquanto ele orava, Deus trazia homens à sua casa para que ele pudesse ir e pregar o Evangelho a Cornélio e começar ali um movimento de expansão do reino para todos os gentios. Será que nós estamos dispostos a ser guiados pelo Espírito e quebrarmos paradigmas, preconceitos e irmos a pessoas e a lugares que nós não teríamos vontade de ir, que nós não escolheríamos a ir? Viver como homens cheios do Espírito nada mais é do que sermos imersos na realidade de Deus, sermos conduzidos pelo Espírito Santo e levarmos o testemunho dessa realidade a todos os lugares que estivermos. Então eu quero te abençoar com essa palavra, que você seja cheio do Espírito, que você tenha consciência do que deve ser deixado, para que tenha convicção nesse mergulho na realidade de Deus, um mergulho total, um mergulho sem volta, em que a partir dessa realidade você seja conduzido, guiado em toda a vontade de Deus e capacitado para dar testemunho dessa realidade onde você estiver. Pense sobre isso.
medite sobre isso, ore sobre isso, compartilhe essa palavra com os seus irmãos e eu espero encontrar você aqui no nosso próximo devocional.